Eu já tinha até desistido, né, da eletrônica, tudo. Aí, algumas coisas começaram a acontecer assim que foi dando tipo certo para entrar na CTA. Sinceramente, meu futuro é na área da eletrônica mesmo, viu? Quem me indicou foi um aluno que faz manutenção em inversores de fábricas aqui em Americana. Eu trabalho com meu pai e a gente trabalha com piano acústico. A gente está querendo diversificar para consertar piano elétrico. Inclusive, um amigo dele, ele é um técnico lá de Belém e ele fez o curso na CTA. E ele falou que foi o melhor curso que ele fez na vida. E aí ele falou, pode fazer, que você vai gostar e tal. Só ouvi falar bem da CTA, né? A minha visão, quando eu vou fazer um concerto agora, já é melhor. E eu tô só no início. Sou trocador de peça, no caso, né? Sou trocador de peça, mas eu não quero ser trocador de peça. Trocador de peça, até minha mãe troca. Se eu disser pra ela o que tá acontecendo, ela vai lá e troca. Minha mãe tem 72 anos, não faz nem ideia de que ela nem ligar uma televisão. Mas se eu disser pra ela que é o defeito, ela vai e troca. Assim é muito fácil, mas não entende. Qual é meu intuito na CTA? É aprofundar meus conhecimentos, ter realmente aquele conhecimento mesmo de 100% e poder escolher a área que eu quero trabalhar. Eu escolhi a CTA porque assim, eu até conheço outras pessoas que estudaram na CTA e me recomendaram muito o curso, né? E eu queria me aperfeiçoar na área de eletrônica, né? Então, por isso eu estou estudando novamente na CTA aqui e não é em vão, eu estou aprendendo muita coisa que eu não conhecia. É totalmente diferente. Eu tive um professor, o Carlos Augusto, que ele também foi aluno do CTA. Me saltou os olhos porque a metodologia dele era muito diferente do que a gente via lá no Senai. É mais aprofundada, um pouco mais prática, sabe? É um dos melhores professores que a gente teve. E numa dessas aulas, né, porque ele tinha uma metodologia diferente do que a gente estava acostumado a ver lá dentro do Senai, ele falou, tem um cara maravilhoso que é o Mário Pinheiros e olha, tem um curso, se vocês querem ficar bons, é na CTA. Encontrei professores muito bons, que você via que eles ensinavam bem, porém eu ainda tinha um problema justamente dessa falta de base. E eu continuei procurando, ouvi o professor Celso. Eu me lembro que uma das aulas do professor Celso, ele falou da CTA eletrônica. E aí ele falou bem da CTA eletrônica. Fiz vários cursos aí, uma pancada de cursos, mas a maioria dos cursos te ensinam macetes, te ensinam receitas de bolo, né? Aí você acaba consertando equipamento
mas não sabe realmente o que fez. Tem muito técnico que conserta, mas conserta na sorte. Como eu fiz engenharia de controle e automação, os nossos professores eles colocavam que era um meio de campo entre mecânica, entre automação, entre eletrônica, então não aprofunda muito em nada, né? Então a gente viu o cálculo de ganho, transistor, assim, mas bem por cima, assim, e tal. Estudar um circuito, que nem a gente pegou um amplificador ali, entender função por função, tal, não, isso aí, né? Conheço outras pessoas que estudaram na CTA e me recomendaram muito o curso, né? E eu queria me aperfeiçoar na área de eletrônica. Eu estou aprendendo muita coisa que eu não conhecia. A metodologia CTA é isso que eu buscava. Compreender o funcionamento do circuito eletrônico, você compreender o funcionamento de uma placa, saber por que aquela tensão tem que estar ali, né? Para você realmente consertar seguro, com segurança. Não, olha, eu sei fazer. O bacana do CTA é que você vai além do básico, você vai do além. Sou técnico em mecatrônica, sou engenheiro mecânico também, mais de 15 anos. É muito comum dentro das indústrias nós sermos trocadores de peças, né? E eu queria sair, né, de apenas ficar trocando peças, sem entender realmente por que a gente está fazendo isso. Então, né, com esse intuito, eu resolvi buscar informações sobre cursos de eletrônica. Mas eu queria realmente um ensino diferenciado, eu queria uma forma de aprender eletrônica no qual eu realmente conseguisse entender o que eu estivesse fazendo. Cheguei a procurar também cursos em outros países, né, pela internet. Eu posso dizer para vocês que hoje, no Brasil, no mundo, o curso da CTA Eletrônica é de fato melhor. Por isso eu indico a todos vocês que quiserem fazer realmente um curso que você entenda o funcionamento, entenda a eletrônica, faça o curso de CTA Eletrônica. Passou pela CTA, meu filho, fica tudo fácil. Tu vê a videoaula, lê a apostila, um dia a videoaula, no outro dia a apostila, 4 blocos de exercício, faz um por dia. Que aí tu vai fixando na mente. São mais ou menos 50 exercícios por bloco, cada aula são 4 blocos, totalizando 200 exercícios, por módulo vezes 16 dá mais de 3.000 exercícios, pessoal. Estou fazendo o curso da CTA, estou fazendo os 4 módulos, né? Já trabalho com eletrônica já há 34 anos. Na época dos anos 90, quando você falava em eletrônica, você falava técnica eletrônica, já vinha logo na mente, pai, é técnica de TV, rádio e videocassete. Tá? Hoje não, hoje você tem várias áreas para trabalhar, entendeu? Hoje você escolhe onde você quer trabalhar. Não me vejo estudando em outra escola a não ser a CTA, porque a metodologia não sai da cabeça, aquilo que a gente aprendeu não sai da cabeça mais, aquilo tá massificado ali na cabeça da gente, não sai mais, a informação entra e não sai. Lógico, tem que ter esforço, não tem jeito. O que eu recomendo aí pro pessoal que está começando, que fala que, ou que quer fazer o curso, que diz que não tem tempo, eu acho que é a determinação. Você tem que se determinar para não, esse tempo é para fazer isso e bola para frente, você tem que fazer isso, senão você não, é você que tem que fazer o seu tempo. É determinação, eu preciso fazer. Aí você vai conseguir fazer isso aí com determinação. Aprender eletrônica sempre vai ser muito bem-vindo, vai somar. Ainda mais nesse curso que é focado em análise de defeito, é só ganho. O valor que eu tenho investido na CTA, meu Deus do céu, não vai ter preço que vai me pagar isso no futuro. Você sabe, porque é uma grana que está sendo muito bem investida, professor. Vou deixar uma dica pro pessoal que está em dúvida, né? Faça o CTA, não faça o CTA, faça, porque é o alicerce praticamente da eletrônica. Tudo que você aprender aqui, você vai levar para frente. Pode confiar. Cada centavo que você investe, você vai ter retorno. Aprender eletrônica sempre vai ser muito bem-vindo, vai somar. Ainda mais nesse curso que é focado em análise de defeito, é só ganho. Faça direito, porque você não vai se arrepender. Eu comecei lá atrás, isso há 22, 23 anos atrás lá, fazendo os cursos na CTA Eletrônica. E eu me recordo que esse certificado existia, ele tinha um mural da CTA e tinha um certificado, e tinha certificado Master. E eu sempre sonhei com isso. Porém, nunca imaginei que eu fosse conseguir. Para mim, realmente é uma honra, para coroar, né? Coroar toda essa história, toda essa jornada aí. Esse certificado ele vem para isso. E esse certificado, para quem não sabe, tem que ser excelente em todos os treinamentos, é uma coisa muito difícil de ser obtida, por isso só tem 8 Masters espalhados aí pelo Brasil. Eu comecei lá atrás, isso há 22, 23 anos atrás lá,
fazendo os cursos na CTA Eletrônica. E eu me recordo que esse certificado existia, ele tinha um mural da CTA e tinha um certificado, e tinha certificado Master. E eu sempre sonhei com isso. Porém, nunca imaginei que eu fosse conseguir. Para mim, realmente é uma honra, para coroar, né? Coroar toda essa história, toda essa jornada aí. Esse certificado ele vem para isso. E esse certificado, para quem não sabe, tem que ser excelente em todos os treinamentos. É uma coisa muito difícil de ser obtida. Por isso, só tem 8 Masters espalhados aí pelo Brasil. Saudações a todos! Eu sou o professor Mário Pinheiro e nesta terceira aula da Semana de Análise de Defeitos vou demonstrar como aplicar os princípios da metodologia CTA para solucionar dezenas de defeitos de uma fonte ajustável que estamos estudando desde a aula passada. E certamente você concordará com a Sony Brasil e a Fundação Bradesco, que afirmam: essa metodologia é verdadeiramente única no mundo, pois ela capacita tanto técnicos experientes quanto iniciantes em eletrônica a se tornarem especialistas em análise de defeitos e projetos em apenas 12 meses, possibilitando a reparação de qualquer equipamento que surja em seu caminho. Vou fazer agora uma rápida recapitulação das aulas 1 e 2, mas se você ainda não assistiu aos vídeos, recomendo que assista o quanto antes, pois serão retirados do ar no domingo às 23 horas e 59 minutos. Por que essa medida? Porque desejo assegurar que você se comprometa verdadeiramente a assistir, reconhecendo o meu esforço e de toda a equipe na produção deste conteúdo. Adiar a visualização pode resultar em lhe faltar tempo e ter que correr com os estudos e isto comprometer seu próprio progresso. Na aula 1, abordei os princípios da metodologia da CTA usando análise de quedas de tensão com um multímetro. Expliquei o funcionamento básico de 6 componentes, dos quais 4 deles são usados na placa que estamos estudando, e diversos defeitos em resistores, capacitores, diodos e transistores. Este em especial, explicando o comportamento, dimensionamento e seus defeitos, enfatizando suas 3 funções no circuito: comando, comutação e amplificação. Esta aula estabeleceu uma base para o restante da semana. Na aula 2, entramos numa análise de circuito muito mais complexo, talvez meio indigesto, como uma feijoada para quem ainda é um bebê na eletrônica. Expliquei o funcionamento de partes importantes dessa fonte e como funcionam o regulador de tensão, que fornece uma tensão variável na saída da fonte, o ajuste da fonte que a regula e o amplificador de erro que faz a correção. E, além disso, um defeito em especial, analisado na teoria e na prática com a metodologia CTA. Na aula de hoje, concluiremos nossa análise da fonte. Vamos examinar em detalhes o circuito limitador de corrente que regula a corrente do circuito. Este circuito desempenha um papel crucial ao limitar a corrente a um valor seguro, protegendo os componentes e o próprio circuito. Na segunda parte desta aula, abordaremos uma variedade de defeitos possíveis. Você ficará surpreso com os benefícios de aplicar nossa metodologia na identificação e correção desses defeitos. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de expressar minha gratidão a todos os participantes que se inscreveram nesse evento, interagiram no chat, participaram dos grupos e enquetes do WhatsApp, além daqueles que deixaram seu like, curtiram e comentaram. O apoio e engajamento de vocês são verdadeiros incentivos para que eu continue produzindo conteúdos como este. E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, não perca tempo, inscreva-se agora, ative o sininho e permaneça nos grupos do WhatsApp para continuar recebendo novidades e notificações, mesmo após o término deste evento. Bora logo para a aula, porque temos 2 partes a finalizar e após o conteúdo na lousa, eu volto para falar sobre o tema mencionado no
no final da aula passada. Abriremos uma nova turma especial. Bora para a aula! Saudações a todos! Aqui estamos novamente para a terceira aula desse treinamento fantástico envolvendo a fonte de alimentação ajustável que está aqui. Eu espero que vocês estejam fazendo todos os exercícios para que possam estar assimilando bem tudo que está sendo mostrado aqui. E não se esqueçam que na próxima aula iremos tirar as dúvidas, tá? As dúvidas de todos esses exercícios, ou de quase todos esses exercícios. E dessa forma, vocês realmente verem como é o método PBL da CTA Eletrônica, que é Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas ou análise de defeitos, e também o RBL, Repetition Based Learning, que é aprendizado baseado em repetição. É realmente para aprender mesmo eletrônica. Então vamos lá ver agora um circuito muito interessante, que é o circuito de limitador de corrente dessa fonte de alimentação. Vamos ver como funciona isso? Vou apenas dar um spoiler aqui inicial, porque o circuito limitador de corrente está baseado nessa malha que está aqui, que vai fazer esse controle. Mas vamos ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Vejam só, aqui eu tenho 40 volts de tensão de entrada e tenho de 2 a 40 volts, não, é aproximadamente 2 a 30 e poucos volts de tensão de saída. E aí, além disso, eu tenho na minha fonte, essa fonte específica, uma corrente máxima de 1,8 amperes. Como é que é feito isso? Cuidado, hein? Eu estava falando que a tensão é ajustável, mas a corrente ela vai chegar a um limite máximo de 1,8 amperes. Para isso, olha só, aqui como nós vimos, eu tenho uma amostra da tensão de saída que vai ao meu circuito de controle e estabilização, fazendo variar, como eu mostrei na aula anterior, a resistência, aumentando ou diminuindo a tensão de saída. Mas nesse ponto aqui, eu tenho um resistor detetor de corrente. E esse resistor detetor de corrente é o que vai permitir que a corrente aqui não ultrapasse a 1,8 amperes, 1,8 amperes. Vamos ver como isso se manifesta. Aqui vamos ter um resistor que detectará a corrente, que vai ser colocado num potenciômetro, num resistor variável, que está aqui, que na verdade é um transistor. Quando eu tenho um consumo de corrente maior, a tendência da fonte é cair. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A tendência da fonte é cair. Se a fonte cai um pouquinho, o meu circuito de controle e estabilização aumenta a resistência, e a tendência aqui é, aumentando essa resistência, eu ter mais corrente para cá. Aumentando, claro, a possibilidade de corrente circulante por aqui. Mas, se eu colocar um curto na saída, a corrente será altíssima. E, claro, o meu circuito de controle e estabilização ficará com resistência altíssima, polarizando demais o tipo 122. E, claro, vai chegar uma hora que isso aqui vai explodir de tanta corrente circulando. E aí, a este circuito aqui, corrente circulando por aqui, vai caber fazer o controle. Como aqui não está desviando mais a corrente, porque a tensão está baixa, ele vai desviar por aqui. Então a corrente que iria polarizar o transistor será desviada a partir desse transistor que está aqui. Logo, ele possui uma resistência variável, baseado, claro, nesse detector de corrente. A lógica é bem simples. Aqui eu coloco um resistor. Se ele tiver uma queda de tensão sobre esse resistor de 0,6, eu vou polarizar essa base emissora. Se houver uma queda de tensão, e isso, claro, só é possível circulando corrente.
Se eu tiver a queda de tensão de 0,6, terei a polarização desse transistor, a resistência dele diminuirá e eu irei desviar a corrente aqui para a saída. Portanto, tendo esse resistor, I máximo, ou seja, a corrente máxima definida para essa fonte, será igual à queda de tensão de 0,6, que permite polarizar o transistor, dividida pelo valor do R4. Então eu tenho 0,6 da queda de tensão sobre o resistor que está entre base e emissor, dividido pelo valor do R4. E isso vai dar corrente máxima 0,6. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o resistor R4 ele é de 100 ohms. Então isso quer dizer que a corrente máxima que pode circular pela fonte será de somente 0,006 amperes, ou 6 miliamperes. Corrente muito baixa, né, para essa fonte. Realmente uma corrente baixa demais. E é por isso que eu vou diminuir o valor desse resistor para ver até onde eu chego. Opa, agora, olha lá, corrente máxima 0,6 e eu coloquei agora um resistor de 1 ohm. Logo eu tenho corrente máxima 0,6 será igual, corrente máxima será dividido 0,6 por 1 ohm. 0,6 da queda por 1 ohm. Então eu poderei ter nessa fonte agora, já melhorou, 600 miliamperes, 0,6 amperes ou 600 miliamperes. Maravilhoso, já melhorou bastante, já tem uma corrente para uma fonte de alimentação razoável. Agora, eu quero aumentar o poder de corrente aqui, então eu vou diminuir o valor do resistor e quando a tensão chegar em 0,6, ou seja, a corrente máxima, 0,6 dividido pelo valor do R4, só que eu quero agora, olha o que eu fiz aqui, eu quero 2 amperes. Vou trocar aqui, não vou colocar um valor de resistor, quero 2 amperes de corrente circulando. Então eu tenho 2 amperes é igual a 0,6 dividido por R4. Então para saber o valor do R4 eu tenho 0,6 volts dividido pelos 2 amperes que eu desejo. Troca aqui. E aí eu tenho que ter R4, vou ter que ter uma resistência de 0,3 ohms. Com 0,3 ohms eu tenho uma corrente circulando aqui de 2 amperes. E eu posso fazer esse cálculo para uma série de malhas, tá? Posso fazer isso aí e colocar o valor, inclusive, em muitos circuitos conversores DC-DC, há esse resistor limitador de corrente, normalmente colocado no source do MOSFET. E aí vocês, pelo valor dele, sabem qual a tensão máxima que se encontra ali. E, claro, tensão máxima ou corrente máxima que se encontra naquele ponto. Então aqui, pessoal, o que eu tenho? 0,3, que definirá uma corrente máxima de 2 amperes. Opa, olha só! Agora eu quero, não nessa fonte, pelo amor de Deus, hein? Não nessa fonte, mas eu posso querer uma fonte com uma corrente máxima de 10 amperes, tendo esse circuito aqui para limitar a corrente. Agora eu tenho 10 amperes, 0,6 volts, dividido pelo valor do R4, 0,6 volts dividido por 10, eu teria que colocar um resistor aqui de 0,06 ohms. E aí eu teria uma corrente aqui de 10 amperes, limitada em 10 amperes. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido como se calcula o valor desse resistor para essa corrente aqui, máxima de 10 amperes. No nosso circuito, nós temos, nosso circuito que é usado para a análise, nós temos 3 resistores de 1 ohm. Eu poderia colocar um resistor direto de 0,33, mas tem a dissipação de potência, que eu vou usar resistores de 1/4. Então eu tenho 3 resistores de 1 ohm. Fazendo o paralelo desses 3 resistores, como é que eu faço isso? 1 ohm em paralelo com 1 ohm dá a metade, 0,5. Espera aí, como é que é isso? Esse aqui é 1, esse aqui é 1, eu pego 1R e divido pela soma da proporção.
e isso me dá 0,5 ohms. Aí eu fico com 1R em paralelo com a minha resultante, que é 0,5. 1 ohm em paralelo com 0,5, paralelo com 0,5, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui, é meu valor 1x, e esse aqui é 2x, o dobro. Somo essas proporções e pego o maior, divido por 3. 1 dividido por 3 igual a 0,33 ohms. Então aqui a minha equivalência é 0,33 ohms. Viram como foi feito? 1 ohm com 1 ohm meio, meio com 1. Faço essa comparação. Esse é o dobro do valor em relação a esse aqui. Isso aqui é a equivalência, esse aqui é o que sobrou para calcular. Então eu tenho 2 por 1. Pego 1 ohm e divido por 3. E aí eu tenho uma equivalência de 0,33 ohms. 0,33 ohms e máximo 0,6 volts. Resistência equivalente e máximo 0,6 dividido por 0,33 ohms. A corrente máxima circulando aqui será igual a 1,8 amperes. Portanto, fica definido a corrente máxima dessa malha em 1,8 amperes. Sensacional, né? O cálculo disso, dessa fonte em específico, é muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês algumas amostragens do que acontece quando eu coloco um resistor de 6,6 ohms, um resistor de fio de 6,6 volts na tensão de saída de 6,6 ohms. Claro, 6,6 volts, 6,6 ohms gera uma corrente, isso aqui é a lei de Ohm, né? De 1 ampere. Não se esqueçam. Agora, temos aqui a colocação de um resistor de 6,8 ohms na saída da fonte. Como a fonte está com 2 ponto alguma coisa, já podemos dizer que está circulando 300 miliamperes. E também dá para observar, olha que interessante, que a lâmpada em série, ó, o filamento da lâmpada já está acendendo acima do normal. E se nós aumentarmos a tensão de saída, aqui, por exemplo, já está circulando 1 ampere, 6 e poucos volts com 6 e poucos ohms, já está aquecendo bastante, já está acendendo bastante a lâmpada em série. Está circulando 1 ampere agora. Então essa é a indicação. Diminuir novamente. E há um aquecimento razoável no transistor. No transistor da fonte, fiquem ligados com isso, para que vocês não queimem com facilidade. Tensão 100 volts sobre uma resistência de 100 ohms é igual a 1 ampere. Quando esses dois, tensão e a resistência, forem iguais, eu tenho sempre a corrente de 1 ampere. Não importa se é 1000 ohms com, 1000 volts com uma resistência de 1K, 1000 ohms, vai dar 1 ampere. Só tem que tomar cuidado com a dissipação de potência, tá? Porque aqui, ó, 6,6 volts, 6,6 ohms. Então eu tenho uma queda de tensão de 6,6 volts vezes 1 ampere. A potência aqui é a multiplicação, é o produto da tensão vezes a corrente. Portanto, eu terei 6,6 watts de dissipação sobre esse resistor. Vai aquecer razoavelmente. Então, se vocês forem fazer esse teste no circuito prático, não se esqueçam de colocar um resistor que gere a potência, um resistor de fio, que gere essa potência de 6,6 watts. Se eu diminuir a tensão para o mínimo da fonte, que é 2,4 volts, eu terei uma corrente sobre a mesma carga de 6,6 ohms
eu terei uma corrente de 0,36 amperes, ou seja, 2,4 dividido por 6,6 me dará uma corrente de 0,36 amperes. E sempre assim, pessoal, se eu tenho, lembrem, 6,6 volts sobre 6,6 ohms, vai dar 1 ampere. Se essa tensão cai, a corrente será menor. Se essa tensão sobe sobre a mesma carga, a corrente será maior e proporcionalmente. Caiu 3 vezes a tensão, que é quase isso, eu terei 3 vezes menos corrente. Ok? 3 vezes menos corrente. Caiu 3 vezes, terei 3 vezes menos corrente. Subiu 3 vezes, ou seja, coloquei a tensão aqui praticamente em 20 volts, eu terei 3 amperes. Então a corrente aumentará, aumentou 3 vezes a tensão, aumentará proporcionalmente 3 vezes a corrente. Isso facilita demais, até para quem é eletricista. Eu tenho 220 volts com uma resistência de 220 ohms. Ou eu tenho a potência, por exemplo, 220 volts, 220 watts, 1 ampere. 220 volts, 2.200 watts, 10 amperes. Que legal! E aquele chuveiro de 6.600 watts? Eu tinha 10 amperes, agora eu vou ter 3 vezes mais, 30 amperes. Então é assim que é feito o cálculo da corrente, resistência e dissipação e potência, né? Se eu colocar 12 volts sobre esse resistor de 6,6 ohms, eu vou ter 1,8 amperes. Então, em 12 volts certinho, eu tenho a corrente máxima. Se eu tentar aumentar essa tensão para essa mesma carga, o que vai estar acontecendo? A fonte, eu tendo aqui a chegar no 0,6 e tende a aumentar um pouco. Então, eu tenho um aumento de polarização, eu desvio corrente e essa tensão tende a cair. Mas não se esqueçam que quando eu ligo lâmpada em série na entrada, ela começa a indicar um consumo maior. Fiquem muito ligados com isso. Aqui um outro exemplo. Em 30 volts, se eu colocar uma carga de 17 ohms, olha lá, eu tenho 1,8 amperes, que é o limite dessa fonte. Em 30 volts, eu poderei colocar uma carga de 17 ohms e terei 1,8 amperes. Não se esqueçam que sempre, quando eu estou consumindo 1,8 amperes, sempre há uma dissipação de potência no transistor. Vamos ver um pouquinho isso? Aqui, 2,4 sobre uma resistência de 6,6 ohms. Considerando que aqui é 40 volts, e aqui eu tenho 2,4, eu tenho quase 40 volts sobre o transistor. Poxa, 40, vamos arredondar, tá? 40 volts vezes, olha a corrente que está circulando. 0,36 amperes. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai cair aqui por 1/3, vai dar uma potência de 14,4 watts. 14,4 watts vai precisar de um dissipador razoável, tá, pessoal? Esse segundo caso aqui, ó, 12 volts, 40, praticamente 30 volts. Eu estou considerando 30 porque aqui entra 42 mais ou menos. Então 30 volts sobre o transistor, sobre o Q1, vezes 1,8 amperes, pessoal, quase 60 watts. Quase 60 watts sobre esse transistor aqui, vai dissipar, dissipador grande, bom, e às vezes é necessário até um cooler, né, para eu poder dissipar aí esse calor. Então nós temos
Bastante explicação aqui sobre a corrente. Agora, um pouquinho sobre o transistor Darlington TIP 120, 121 e 122. Olha como ele é por dentro. Ó. Ele tem o R1 com 8K e tem o R2 com 120 ohms. Então o que acontece aqui? Quando eu tenho uma pequena corrente para polarizar o transistor, eu consigo gerar uma tensão sobre R1 que é de 8K. Mas dificilmente eu conseguirei gerar com uma pequena corrente essa polarização sobre o resistor de 120 ohms. Polarizo esse, polarizo. Mas eu dificilmente consigo aqui colocar uma grande tensão. Então, quando eu tenho pouca corrente aqui para polarizar o meu transistor Darlington, eu tenho uma queda de tensão entre base e emissor de 0,6 e à medida que a corrente vai aumentando, pode ir para 0,7, 0,8, 1 volt e chegar até 1,2 a 1,4 volts. Dependendo da corrente aplicada, claro que eu dependo aqui dessa corrente circulante, 2 amperes, o ganho é de 1000, pessoal. Que já vou mostrar na tabela. Sendo o ganho de 1000, eu preciso somente de 2 miliamperes aqui para chegar a dar 2 amperes aqui. Olha que legal. Somente de 2 miliamperes para chegar a 2 amperes. Quando eu falo corrente baixa, é inferior a miliamperes, alguns microamperes. Então, fiquem ligados com isso. Uma pequena corrente, bem abaixo de 2 miliamperes, vai poder gerar aqui 2 amperes e eu não tenho, abaixo de 2 miliamperes, não dá essa corrente aqui de 2 amperes, e aí eu tenho dificuldade para gerar as quedas de tensão desses resistores. E aí eu posso medir aqui 0,7, 0,6 até 1,2, 1,4, dependendo dessa corrente que vai circular. Maravilha! E aqui, a tabelinha UV, a tensão coletor base, 60, 80 e 100 volts. Por isso que a maioria já pega direto o TIP 122, porque suporta uma maior tensão coletor base e também coletor emissor, 100 volts. Eu tenho aqui a tensão reversa entre base e emissor, que é de 5 volts no máximo, a corrente de coletor normal 5 amperes, mas que pode dar um pico de 8 amperes. Tenho a corrente de base que não pode ultrapassar 120 miliamperes. E as potências de dissipação, e aqui é importante, sem dissipador não pode passar de 2 watts. Com o dissipador pode chegar a 65 watts. Vejam que eu fiz o meu cálculo ali, chegou a dar 40 watts, né? Então não pode ultrapassar 65 watts com um bom dissipador. E o meu ganho, 1000, na condição de 0,5 amperes ou na condição de 3 amperes, sendo que a tensão coletor emissor, cerca de 3 volts de queda sobre coletor emissor, 0,5 amperes ou em 0,3, 1000 de ganho. 1000 de ganho. Maravilha, então vamos ver agora um defeito nessa fonte com limitação de corrente. Beleza? É bom que se tenha uma ideia que o defeito indicado aqui, para que eu possa fazer a verificação desse defeito, eu tenho que substituir a lâmpada em série por uma de 100 watts, aqui está 60. Então eu vejo que quando eu chego em 1 ampere, o acendimento da lâmpada já é alto. Aqui eu tenho uma tensão de saída de 6 e poucos volts. Num resistor de 6 e poucos ohms, nós temos realmente 1 ampere. Mas, se eu tentar aumentar isso, um pouco mais a tensão, ou seja, ultrapassar um pouco mais de 1 ampere,
a fonte não deixa, não permite. Então eu tenho que, na verdade, substituir essa lâmpada por 100 watts. Mas mesmo assim, substituindo, já fiz os testes, a tensão cai, a tensão não se eleva além de 7 volts aproximadamente. Então isso significa que nós estamos com um problema na corrente máxima de controle do circuito. Nessa área aqui, onde nós temos os resistores de 1 ohm, todos em paralelo, que dá 0,33 e que permite à fonte chegar a corrente de 1,8 amperes, podemos colocar uma câmera térmica e aí eu verifico qual dos 3 resistores que estão abertos. Vejam que a potência sobre cada um praticamente encosta na sua dissipação normal. Então eu vou ver alguns pontos aí de maior aquecimento, como no próprio, um pouquinho no dissipador, um pouquinho nesses resistores, mas um deles fica sem coloração, sem aquecimento, indicando que está aberto, abaixando a corrente aí da fonte para 1,2 amperes. E aí, pessoal, gostaram? Viram lá o defeito num dos resistores aqui abertos que eu posso detectar com uma câmera, olha só, uma câmera térmica. Eu posso utilizar, hoje está bem em conta, eu aplico aqui essa câmera ou no meu iPhone ou no meu Android. E aí eu tenho a visualização do aquecimento nas áreas, uma forma muito em conta para fazer essas verificações térmicas, como eu falei. Tenho 3 resistores em paralelo, um deles está aberto, 2 vão apresentar uma coloração um pouquinho maior de aquecimento e o outro não. E aí eu tenho essa constatação do resistor que está aberto. Isso pode ser usado para um monte de circuitos. Maravilha! Então agora, não se esqueçam, peguem os blocos de exercício, vão fazer os exercícios que na aula seguinte, próxima aula, vamos estar tirando todas as dúvidas. E não se esqueçam que o objetivo desses blocos de exercício, ou do bloco de exercício, é fazer um desenvolvimento para que vocês conheçam o que é o método RBL, ou seja, Repetition Based Learning, aprendizado baseado em repetições. Porque dá a impressão que eu assisti essa aula e eu entendi tudo, só que depois de uma semana a retenção da informação é muito baixa, somente 12%. E esse é o motivo por que as pessoas não progridem. Eles acham que estão maravilhosos, quando vai ver depois, logo de um tempo, já não retém quase nada de informações. E é por isso que a CTA trabalha muito em cima, não só do PBL, ou seja, aprendizado baseado em problemas e análise de defeitos, como também do RBL, aprendizado baseado em repetição ou muitos exercícios, muita análise de defeito. Beleza? Vamos ver agora a complementação das questões colocadas no bloco AD102, que fala das análises de defeitos finais. Então vou fazer aqui uma análise um pouco mais detalhada. Então podemos ver que na questão 41 a fonte está baixa, Q1 não aquece e carga com 18 ohms. Temos na entrada a tensão de 40 volts e a polarização para o transistor, mas 0,1 aqui na tensão de saída. Quando temos uma tensão baixa na saída, deveremos ver a polarização do transistor Q3. Ele não tem polarização entre base e emissor e sua tensão de coletor está alta, indicando que deveria haver polarização para o transistor Q1. Então eu vou dar alguns segundos para vocês matarem esse problema. Claro, se você já não deve ter matado no próprio bloco de exercício. Vamos lá. Se você disse que essa base emissor do transistor Q1 está aberta, parabéns, acertou. Porque aqui temos uma tensão alta, aqui também uma tensão alta e logo em seguida 0,1.
teríamos que ter 0, no mínimo 0,6, 0,7 sobre base emissor de Q1. Logo, isso aqui dentro está interrompido. Essa tensão aqui não ficou mais alta ainda, porque eu ainda tenho um consumo para carga vindo por aqui, ó. Portanto, ela não fica perto de 40, fica com 28,7. Maravilha, então matou? Parabéns, transistor Q1, base emissor aberto. Vamos para a questão 42. Agora a fonte está zerada, e mesma coisa, tensão estando baixa na saída ou zerada, vou ver a polarização do transistor Q3, tem 0 volts na base, como quase tudo aqui tem 0, e o coletor, olha só, o coletor está apresentando 40 volts, uma tensão bem alta, praticamente aqui, ó, a mesma da entrada. E como aqui eu tenho 0 e aqui 0, opa, já dá para matar o defeito. Vamos lá, vamos ver o que vocês dizem. Se vocês disseram que o D5 está aberto, beleza, mataram sem nenhum problema. É claro que aqui estamos vendo falta de polarização para a tensão de saída. O que ocorre basicamente nessa malha aqui, ó, de polarização geral. Então temos, nesse caso, o D5 aberto impedindo que chegue a polarização para o transistor Q1. Beleza? E vamos para outro defeito. Na questão 43, também fonte zerada, Q1 não aquece e a carga está com 18 ohms. De novo fazemos a mesma coisa. 0 volts aqui, verificamos se o transistor aqui tem polarização, 0 volts também aqui na base. Aqui temos 0,5, somente 0,5 aqui nesse ponto. Ou seja, poderíamos, para baixar essa tensão ou quase zerar, poderíamos ter uma polarização para cá, só que como aqui tem 1,4, não poderia ter abaixado tanto, porque aqui tem 1,4. Poderíamos ter uma polarização para cá. Olha só, maravilha? Mas tem uma observação, carga com 18 ohms e não há defeitos em semicondutores, então não há fuga para o transistor Q2. E se não há fuga para o transistor Q2 e a tensão daqui está muito baixa, temos o transistor R1 alterado. Então, confirmando, temos realmente o resistor R1 alterado. E claro, a tensão aqui não está, ela está bem baixa porque o próprio multímetro faz cair essa tensão. R1 alterado, não polarizando tanto o diodo D5 como o transistor de saída. Então aqui nós temos, para esse defeito, 44, fonte zerada, Q1 não aquece, carga com 18 ohms, temos a tensão de entrada aqui com 40 volts e a tensão de saída com 0 volts. Novamente vamos vir até o transistor Q3, onde temos 0 na base, 1,4 no emissor, não está com polarização e temos 0 volts. Aqui poderíamos ter R1 aberto, aqui não é um curto, então poderíamos ter R1 aberto ou até um curto aqui, ó, nesse transistor Q2, coletor emissor de Q2. Como saber disso? Vamos ver. Opa, tem uma observação aqui, está circulando 10 mA para carga de 18 ohms. Se está circulando 10 mA para carga de 18 ohms, basta calcular aqui queda de tensão 40 volts sobre o resistor R1. E o valor dele sendo 3,9K, praticamente temos 10 mA. E se isso está passando para carga de 18 ohms, é porque o transistor Q2 realmente está em curto coletor emissor. Não deixei nem vocês analisarem, né? Mas realmente aqui, ó, nós temos um curto coletor emissor do transistor Q2. Maravilha! E vamos a outro defeito.
Na questão 45, a fonte está baixa ou zerada, Q1 não aquece, a carga está com 18 ohms. Agora nos aparece o seguinte, 0 na saída, 0,7 aqui e 1,4 aqui. 1,4 aqui está dizendo que a carga com 18 ohms e corrente por ela é inferior a 0,001 ampere. Então, essa corrente que vem para cá não está vindo para cá, porque está dizendo que a corrente é inferior a 0,001 ampere e aqui tem praticamente 10 miliamperes de carga, de corrente circulando, que não está vindo para cá. Logo, nós temos uma vinda de corrente para cá. E aí, claro, 5 segundos, 10 segundos para vocês matarem rapidamente. Esse Q3 com curto coletor emissor. E é claro, mais essa dica aqui, ó, D6 e D7 aquecem muito, confirma-se que realmente, além da corrente que vem para cá, temos também uma boa corrente pelo Q3. Logo, curto coletor e emissor do Q3. E vamos para outro defeito. Temos na entrada 40 volts, é a questão 46, ó, fonte não ajusta, Q1 não aquece, carga agora mudou, carga com 1 kΩ. Como a tensão ele não ajusta e o Q1 não aquece, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, não ajusta, está alta, ó, 34,4. Eu sou obrigado a colocar o potenciômetro para o lado, que onde há a maior polarização para o transistor Q3, que faria abaixar essa tensão. Então o que acontece? Subi isso aqui, houve uma tensão alta nesse ponto e também uma tensão alta na base do Q3. E aí, 10 segundos para vocês matarem esse defeito. Quem disse que é o transistor Q3 com base e emissor abertos, acertou, porque a tensão subiu, ele tem que ser polarizado para baixar e fazer o controle da fonte. A tensão na base subiu, mas não houve resposta porque essa junção aqui está aberta. E aí a tensão fica alta para toda essa parte da saída, regulador. Maravilha! Que coisa fantástica! E olha só, as 6 análises finais do bloco de exercício que vocês estão recebendo hoje serão analisados na aula seguinte. Será uma aula para que nós possamos ter o contato final sobre esse treinamento. Então, as respostas do bloco de hoje, do bloco que vocês estão recebendo hoje, será explicado na próxima. Maravilha! Então até lá, e olha que continua a surpresa, a grande promoção, tá bom? Vamos lá então ver. E aí, gostaram da aula? Viram as vantagens de aprender e aplicar a metodologia da CTA na análise de defeitos? Por isso, ela é revolucionária e única no mundo. A metodologia CTA não tem comparação com o ensino tradicional da eletrônica, que leva em média 3 longos anos. E para um técnico chegar nesse nível de análise, ainda vai levar mais uns 9 anos de prática, da mesma forma que eu passei. Essa metodologia foi desenvolvida para encurtar esses 12 longos anos de estudo e condensá-lo em apenas 12 meses. E são inúmeras as vantagens que essa metodologia traz. Primeiramente, é simples. A metodologia CTA baseia-se na análise de quedas de tensão nos componentes, tornando todo o processo de análise muito mais acessível e compreensível. Além disso, você não tem a necessidade de retirar os componentes da placa para medi-los a frio.
um por um, fora do circuito. Com a CTA, isso é coisa do passado. E você não precisa aprender as fórmulas matemáticas complicadas e os cálculos extensos, levando muito tempo para chegar aos resultados. Na CTA, isso não é necessário. É tudo mais simples, prático e muito rápido. A beleza da metodologia CTA é que ela é para todos, para engenheiros, para aposentados, para técnicos, robistas e iniciantes. Não importa o seu grau de instrução, nem a sua idade. Basta saber ler, escrever e fazer as 4 operações básicas da matemática. Simples assim. Nossa metodologia prepara o seu cérebro para desenvolver pensamento crítico e raciocínio lógico. Na CTA, você será desafiado a analisar defeitos de forma inteligente e intuitiva. E não para por aí. A metodologia CTA é focada na prática do dia a dia da bancada, garantindo que você esteja sempre preparado para os desafios reais. Com apenas um multímetro e, para análises mais complexas, um osciloscópio, você estará pronto para enfrentar qualquer problema que surgir. Já que falei em osciloscópio, vou aproveitar para desvendar um mito. Muitos pensam em adquirir um osciloscópio e aprender a mexer. E o que a maioria dos vídeos do YouTube ensinam por aí é simplesmente colocar as formas de onda na telinha. Vendem curso de osciloscópio para ensinar a mexer. Mas o que você precisa é aprender a interpretação das formas de onda visualizadas na tela. E isso, na CTA, nossos estudantes começam a aprender já no módulo 1, em 2 meses de curso. Enfim, com a metodologia CTA, você não apenas ingressará em qualquer nicho da eletrônica, mas também se destacará como um verdadeiro especialista. Então, por que esperar mais? Abrace e se comprometa com o estudo da eletrônica e mude o rumo do seu futuro. Venha para a família CTA. Já estão me perguntando, vai abrir uma turma especial dessa vez, professor? Porque no finalzinho da última aula o senhor desabafou de um jeito que não iria. Para os que estão interessados ou já decidiram estudar conosco, eu vou abrir mais uma oportunidade. Vou abrir mais uma turma com condições especiais. Mas o financeiro da CTA recomendou com vagas limitadas. Mais para frente eu explico. Agora quero falar diretamente com você, técnico experiente, que se sente estagnado na profissão, pensando que o mercado de reparos em eletrônica está em declínio. Eu tenho uma excelente notícia para você. Nunca antes vivemos uma era tão promissora na área da eletrônica. Estamos imersos na 4ª revolução industrial, onde a eletrônica está em constante evolução, com os componentes cada vez menores e mais integrados. Ao invés de enxergar o fim, veja a grande oportunidade que se apresenta diante de nós. A era da tecnologia avançada está apenas começando, e enquanto alguns temem que os robôs irão dominar o mundo, eu pergunto, quem será responsável por consertar esses robôs? A resposta é clara. Aqueles que estudaram na CTA Eletrônica estarão entre os principais profissionais desse futuro promissor. Então, por que não aproveitar essa oportunidade e se preparar para os desafios que estão por vir? Além das oportunidades evidentes na manutenção e reparo de dispositivos eletrônicos convencionais, como televisores e smartphones, há também uma demanda crescente por técnicos altamente qualificados em setores específicos, como automação industrial. Com o avanço da indústria 4.0 e a crescente integração de sistemas automatizados, há uma necessidade urgente de profissionais capazes de projetar, instalar e manter esses sistemas complexos. Técnicos com conhecimentos avançados em eletrônica
podem encontrar oportunidades lucrativas nesse campo, lidando com equipamentos de alto valor agregado e contribuindo para a eficiência operacional das empresas. Outro nicho promissor é o mercado de equipamentos de áudio de alta fidelidade, como caixas acústicas e amplificadores valvulados. Esses dispositivos são altamente valorizados por audiófilos e entusiastas da música, e sua manutenção requer habilidades especializadas em eletrônica e conhecimento detalhado sobre componentes específicos, como válvulas a vácuo. Técnicos qualificados nesse campo podem ganhar significativamente, atendendo uma clientela exigente e disposta a pagar por serviços de alta qualidade e precisão. Além disso, o setor de equipamentos médico-hospitalares também oferece técnicos bem treinados e experientes nesse campo, podem desfrutar de uma demanda constante por seus serviços e serem recompensados financeiramente por sua expertise. Em resumo, o mercado de eletrônica oferece uma ampla gama de oportunidades lucrativas para técnicos altamente qualificados, desde a automação industrial até a manutenção de equipamentos de áudio de alta qualidade e dispositivos médicos hospitalares. Aqueles que investem em sua educação e desenvolvem habilidades especializadas podem colher os frutos financeiros dessas oportunidades fascinantes em crescimento. Definitivamente, nós formamos técnicos especialistas em análise de defeitos e projetos. E sendo nosso curso 100% EAD, através de nossa própria plataforma, permite estudar de qualquer lugar do mundo. Agora mesmo tenho pessoas de outros países assistindo a esta semana. O mito que estudar eletrônica à distância não proporciona uma aprendizagem eficaz não é verdadeiro na CTA Eletrônica, onde o ensino é definitivo. Olhe só as vantagens de estudar conosco. 1. Flexibilidade. Nosso programa de ensino à distância oferece uma flexibilidade incomparável. Nossos estudantes organizam seus estudos de acordo com as suas próprias agendas. Isso resulta em uma maior autonomia e motivação para aprender. 2. Oferecemos amplo acesso a recursos educacionais, como videoaulas, materiais didáticos em PDF, blocos de exercícios, fórum de ajuda, vídeos gravados da resolução de exercícios e grupos de suporte no Telegram. Esses recursos, juntamente com os processos PBL e RBL exclusivos da CTA, garantem uma experiência de aprendizado completamente eficaz. 3. Apoio pedagógico. Aulas de reforço individualizadas para tirar suas dúvidas diretamente comigo. 4. Colaboração virtual através dos grupos do Telegram com mais de 30 moderadores. Essa interação entre os colegas promove a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de habilidades de comunicação. 5. Avaliação contínua. Nossos estudantes realizam aproximadamente 200 exercícios a cada aula, utilizando os blocos disponíveis para download. Essa prática de avaliação continuada possibilita receber feedback regular sobre o desempenho e identificar áreas de melhoria no aprendizado. 6. Material de montagem prática. Oferecemos os kits de montagem desenvolvidos pela CTA, como que você estudou nessa semana, para proporcionar experiência prática e desenvolver habilidades técnicas. Na CTA, estudar eletrônica à distância é mais eficaz do que quando oferecemos o ensino presencial, pois os estudantes demonstram maior dedicação e utilizam amplamente os recursos disponíveis. Além de economizar muito tempo e dinheiro, isso porque você estuda sem sair de casa. O fato é que com nossa metodologia, você alcançará o nível técnico para se posicionar entre os 10% melhores técnicos do Brasil. E se for mais aplicado ainda, conquistar a nata dos 2% melhores técnicos do Brasil e quem sabe do mundo.
Sua vida mudará, sua produtividade na bancada aumentará. E caso esteja começando no mundo da eletrônica, a boa notícia é que você dará um salto quântico ao economizar 12 anos de estudo e prática em apenas 12 meses. Eu até poderia batizar essa metodologia de 12A, 12M, 12 anos em 12 meses, hein? Mas é importante que você saiba, se você não se dedicar aos estudos, nada mudará. A nossa formação em especialista de análise de defeitos e projetos tem 4 módulos, sendo que cada módulo compreende 16 videoaulas, com uma média de 2 horas cada. Após cada aula, você terá a prática de 200 exercícios para consolidar o conteúdo aprendido, eliminando a necessidade de revisitar as aulas anteriores. Esse processo PBL e RBL é um dos diferenciais da nossa metodologia, garantindo sua melhor retenção e compreensão do conteúdo sem a obrigatoriedade de revisões extensas. Se na aula de hoje você viu análise de defeitos que um estudante, ao chegar no módulo 2, é capaz de fazer, imagine o que acontecerá até o módulo 4, onde analisará circuitos complexos com amplificadores operacionais, amplificadores de alta potência, conversores DC-DC, eletrônica digital e muito mais. Agora você pode estar perguntando: professor, sou formado em outras escolas, preciso mesmo começar pelo módulo 1? Se você já tem experiência e é técnico, tecnólogo ou engenheiro, com ou sem prática, poderá fazer as primeiras aulas muito rapidamente. Alguns estudantes já fizeram o módulo 1 em apenas 1 mês, mas se preferir, poderá agendar uma prova de nivelamento e, tirando a nota mínima necessária, poderá começar no módulo 2. Veja que nossa metodologia revolucionária já começa a partir da 3ª aula do módulo 1. E cá entre nós, aconselho todos a começar realmente pelo módulo 1. Por meio da nossa metodologia, asseguramos a retenção integral do conteúdo e a eficiente assimilação de todos os detalhes. Sob nossa orientação, você se tornará um especialista em análise de defeitos e projetos, consolidando um conhecimento completo e minucioso. Professor, será que eu consigo terminar os 4 módulos em 12 meses? Sim, mas vai depender do seu ritmo e tempo. Sugerimos que a dedicação seja estudar 1 aula e meia por semana, resultando na sua formação em 12 meses. No entanto, se você estudar 2 aulas por semana, fazendo um total de 200 exercícios por aula, além das tarefas complementares, leituras, montagens de kits, é possível concluir o curso em um prazo aproximado de 8 meses. Mas professor, e se eu não conseguir concluir o curso em 12 meses? O curso não é vitalício? Não, não é vitalício. Segundo estatísticas de organizações renomadas, somente 7% terminam um curso online vitalício. Agora pense comigo, ninguém entra numa faculdade de 4 anos esperando que o acesso seja vitalício. Quanto mais rápido você completar as disciplinas e se graduar, mais cedo estará no mercado ganhando dinheiro e transformando sua vida, da sua família e desfrutando do fruto do seu trabalho. Quem pensa que um curso vitalício é a solução, está enganado. Procrastinar apenas atrasa o processo de formação. Se você quer um curso que tenha que voltar a ele toda hora, a CTA não é para você. Aqui é necessário comprometer-se com os estudos e realmente se dedicar. Portanto, o curso na CTA, embora seja online, não é vitalício, mas se você não terminar em 12 meses, poderá estender o prazo contratando meses adicionais por um valor proporcional ao investimento do valor do curso vigente à época.
Fique tranquilo, é semelhante ao que acontece em uma faculdade. No entanto, se você levar 8 anos para concluir um curso planejado para 4 anos, quem perde é você. Você não começará a ganhar dinheiro até o 5º ano, além de investir financeiramente o dobro em comparação com o custo de uma formação original programada para 4 anos. Veja o que mais oferecemos na CTA. 1. A experiência em sala de aula é totalmente transmitida através de vídeos com duração média de 2 horas e meia, proporcionando a sensação de estar presente na sala comigo. 2. Disponibilizamos material didático apostilado em PDF com mais de 160 páginas por módulo. Cada PDF é liberado à medida que você avança nas aulas do respectivo módulo. 3. Na plataforma EAD encontrará blocos de exercícios, além de versões em PDF para download, totalizando aproximadamente 200 exercícios por aula. São mais de 3.000 exercícios por módulo. O processo RBL garante a retenção do conhecimento adquirido. 4. Oferecemos também diversos kits de montagens com circuitos impressos para a prática, permitindo análise de defeitos e consolidação do aprendizado prático. Dos kits de montagem, né? Eu separei aqui, o senhor pode ir falando. Vamos começar pelo módulo 1. Tá, os kits vão assim, completinhos, olha só que legal. Deixa eu colocar os 3, são 4 kits, né? Do módulo 1. Esses kits aqui. É o kit que ele está falando, ele está mostrando só a placa, pessoal, sem os componentes. Só a placa. E ainda tem um kit de uma série de componentes para você fazer experiências. E tem outras componentes para vocês fazerem essas montagens. As montagens ficam definitivas. E os outros componentes são para fazer uma série de testes, experiências, etc. Ah, tá aqui dentro, tem que abrir. São vários componentes, né? Pra... Você vê que tem potenciômetro, tem um monte de coisas para fazer. Aí aqui é um pisca-pisca, aqui é um controlador de temperatura, a fonte ajustável. No módulo 2, são 3 kits. São 4, né? Porque tem um kit que é só componentes, diversos componentes. Fonte, é uma outra fonte ajustável de 2 amperes, que vai até 30 volts. Essa aqui é um interruptor crepuscular. Olha que legal, a qualidade da placa, gente. Injetor e pesquisador de sinais. O módulo 3, são 3 kits, né? 2 placas de circuito. Então, esse aqui é um transmissor FM e esse aqui é um amplificador Hi-Fi de 30 watts de potência. Olha quantos componentes, transistores, você já vai estar analisando defeitos aqui, ó. E tudo isso construindo uma lógica de raciocínio degrau por degrau, né? No módulo 4, aí o bicho pega. Olha o pitbull aqui, ó, o pequenininho aqui, ó. Esse é um conversor digital analógico e um Schmitt Trigger, compartilhando um circuito integrado. São 2 circuitos independentes, mas compartilhando um circuito integrado que tem amplificador, 2 amplificadores operacionais. E aqui... Esse aí é o detetor de defeitos intermitentes, circuito cheio de operacionais para analisar, e o outro é... O senhor que desenvolveu isso aqui. Explica um pouquinho sobre o que é esse detector, professor. Vale a pena. Esse detector de defeitos intermitentes você monta, e aí, se o aparelho que você está analisando está apresentando um defeito de vez em quando, e quando você pega ele, foge, não fica lá apresentando, aí você taca o detetor de defeitos intermitentes, aí ele detecta se a tensão subiu naquele determinado ponto, se a tensão caiu, se o sinal aumentou e se o sinal diminuiu. E aí fica indicado, memorizado com LEDs, indicando exatamente o que aconteceu. Esse é o relógio digital, super bacana. 5. O Fórum de Ajuda contém respostas para mais de 7.000 exercícios. 6. Disponibilizamos mais de 1.700 videoaulas de reforço como material de apoio. 7. Há grupos específicos no Telegram, um para cada módulo, contando com mais de 30 moderadores para sanar suas dúvidas rapidamente. Além disso, há o grupo de análise de defeitos, onde estudantes se ajudam com equipamentos que estão em suas bancadas na vida real.
8. Agende até 2 aulas de reforço por semana, ao vivo, por videoconferência, sempre que precisar. 9. Oferecemos um portal de vagas dedicado às empresas interessadas em contratar nossos estudantes. As contratações são baseadas nos rankings de desempenho dos módulos 1 ao 4, assim como no ranking geral, proporcionando oportunidades de emprego com base no aproveitamento e no desempenho acadêmico dos estudantes. 10. Na conclusão de cada módulo, os participantes receberão um certificado digital, mediante aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações finais. Chegou a hora de você decidir ser o melhor, entrar para a nata dos super técnicos e ser referência no mercado nacional e internacional. Quanto você está disposto a investir no seu futuro? Nesse momento, imagino que você deve estar se perguntando, mas quanto custa se formar pela CTA? O valor de investimento é alto. É comparado a um investimento em um ótimo curso de pós-graduação ou MBA, cuja mensalidade pode variar de R$ 1.800 a R$ 2.500, justamente pelo alto valor agregado que nossa formação oferece ao estudante, além do rápido posicionamento técnico que o colocará entre os melhores e mais disputados no mercado. Nossa instituição é reconhecida por muitas empresas de automação industrial que contratam nossos estudantes ainda em formação. Portanto, seu investimento ao longo de 12 meses será significativo para obter nossa formação. No entanto, se você se dedicar, o retorno financeiro começará antes mesmo de se formar. Aqueles que optarem por trabalhar como freelancers, começando do zero, em apenas 6 meses ao terminarem o módulo 2, já poderão obter ganhos com manutenções de equipamentos. Além disso, os técnicos que já estão estabelecidos comercialmente irão reparar mais em menos tempo, o que permitirá que obtenham um retorno financeiro para amenizar o investimento nas suas mensalidades seguintes. Quem planta, colherá os frutos do seu esforço e dedicação. Mas, professor, se o investimento para estudar na CTA é alto, por que a sua formação não é reconhecida pelo MEC? Sim, a CTA escolheu deliberadamente não se submeter aos requisitos que o MEC estabelece para reconhecer uma formação, porque teríamos que cumprir uma carga horária e um currículo que entendemos não prepara o técnico para o dia a dia na bancada. Por isso que não ensinamos fórmulas complexas ou abordamos tópicos que estejam fora do escopo da eletrônica. Após a nossa formação, se você quiser estudar tais temas, o fará com mais facilidade e se quiser se matricular em um curso técnico ou superior, vai tirar de letra. Você se destacará entre seus colegas e até entre os professores. Mas se você precisa ou faz questão de ter um diploma de formação técnica reconhecida pelo MEC, poderá se valer da Lei Federal 9.394 de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Técnica, LDB, e se dirigir a qualquer instituição federal, solicitar ao coordenador de cursos a avaliação de competências para fins de diplomação, que consiste em fazer uma prova de avaliação técnica que, com o conhecimento adquirido na CTA, não terá dificuldade e será facilmente aprovado. Assim, obterá o certificado de técnico reconhecido pelo MEC pela escola onde fez a avaliação. Observação: essa Lei Federal LDB 9394 de 96, em seu artigo 41, afirma: o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Toda ETEC poderá receber a solicitação de avaliação de competências para fins de diplomação. E para aqueles que acham que o investimento para estudar na CTA é alto, eu quero que reflita comigo. O que é caro para você?
Por exemplo, pagar 15 mil reais por algo é muito caro para você? Pense comigo, depende do referencial. Se oferecer uma barraca de camping por 15 mil reais, por mais requintada que ela seja, você vai achar caro. E vou concordar contigo. Mas se eu te oferecer uma casa por apenas 15 mil reais, com 100 metros quadrados, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, que custa 250 mil, você vai achar caro? Claro que não. Por quê? Porque você reconhece o valor agregado de uma casa. E aposto que se essa minha oferta fosse real, você faria de tudo para conseguir os 15 mil reais para comprar essa casa de mim. Iria arrumar emprestado, vender seu carro, moto, venderia até um rim. Brincadeiras à parte, essa é a diferença de preço e valor. Então, não julgue caro o valor da nossa formação com base em cursos de qualidade duvidosa que você possa ter feito anteriormente e não aprendeu nada, ou em cursos encontrados aleatoriamente na internet. Alguns de nossos estudantes investiram consideravelmente em vários cursos, totalizando um custo muito superior ao da nossa formação. Mas por que alguns, depois de gastarem 7, 9, 10 mil reais na compra de vários cursos, vêm estudar na CTA? Porque perceberam que os cursos anteriores não foram definitivos em seu aprendizado e não foram treinados em análise de defeitos. Na CTA, nosso lema é o ensino definitivo. Aliás, uma das razões pelas quais o acesso à nossa plataforma não é vitalício é porque você não precisará ficar revisando constantemente as videoaulas, como acontece em cursos que ensinam apenas truques e macetes. E eu nem quero que fique me assistindo a vida inteira. Quero que você cresça, se desenvolva, que ganhe o mundo. Na CTA, o que é vitalício é o conhecimento que você vai adquirir. Além disso, também será vitalício as apostilas, os blocos de exercício em PDF que você vai baixar, a amizade que construirá comigo e com seus colegas de turma e o acesso permanente nos grupos do Telegram, dos quais falarei mais adiante. Quando eu pergunto aos nossos estudantes se nossa formação é cara, eles respondem: vale cada centavo. Por que não conhecia a CTA antes? É barato demais pelo que estou me tornando. Mas é melhor ouvir isso da boca deles, não é mesmo? De repente comecei a me interessar em eletrônica. Era um curso básico. Eu acabava não pegando o raciocínio da eletrônica. Me embananei muito, tive dificuldade, absorvi muito pouco. Mas eu não desisti da eletrônica. Eu procurei os outros professores na internet, o professor Celso da Instrutiva. Uma das aulas do professor Celso falou bem da CTA eletrônica. E nesse momento o professor Celso começou a ensinar sobre transistor. Eu me perdi. Se você não entendeu o transistor, você não entende eletrônica. Não só o transistor, na realidade, resistor, capacitor, diodo e transistor. Porque você pode integrar da soma disso, né? Então, se você não entender esses 4, você realmente fica patinando na eletrônica. Teve a primeira semana do osciloscópio, aí eu acompanhei o professor falando a proposta da CTA e tudo, e ele analisando defeitos, e eu não conseguia acertar nenhum, mas por falta de um embasamento, de uma metodologia, eu disse, não, você faz esse curso. Eu me lembro que eu fiquei encantado, vendo a proposta do professor Mário, dos blocos, do PBL, do RBL, Problem Basic Learning, o RBL, Repetition Basic Learning. É uma série de repetições que vai você reter o aprendizado. E eu, aproveitando o desconto que foi oferecido muito bom, em setembro do ano passado, eu decidi entrar. Antes de ir para a CTA, paguei diversos cursos, somando tudo, eu vou botar na média cerca de uns 4 mil reais. Mas afinal, qual vai ser o valor do seu investimento para se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em 12 meses? Se você deixar para entrar na CTA na virada do ano, vai custar 16 mil. Isso mesmo. Você já ouviu falar no MIT, Massachusetts Institute of Technology, dos Estados Unidos? Sabe qual o valor do investimento que faria se você quisesse estudar lá para se tornar um especialista
especialista em eletrônica, cerca de R$1.600.000 convertido na nossa moeda. A formação da CTA até o final do ano vai custar 1% desse valor. E foi a direção da CTA, junto com o financeiro, que estabeleceu esta meta e está gradativamente ajustando a cada trimestre um aumento de 15%. Tivemos 2 ajustes de preço no ano passado e neste ano na virada de março. A qualquer momento do ano, você pode se matricular na CTA eletrônica. E ao escolher se matricular hoje e até o final de junho de 2024, o valor do seu investimento para o plano de acesso de 12 meses será de R$ 9.032 no pagamento à vista ou em 12 vezes de R$ 843. E você pode perguntar a qualquer pessoa no grupo que participou do meu último evento e poderá confirmar. O valor até março era de R$ 7.854, sem o ajuste recente de 15%. Então, acreditem no que estou falando. O valor até o final do ano chegará aos R$ 16.000. Mas calma agora nesse minuto. Para você que está participando desta semana, não será isso que irá investir, porque decidimos mais uma vez abrir uma turma especial após este evento com uma super condição imperdível. E antes de te falar qual será o valor, eu quero dizer que essa turma será limitada a apenas 100 vagas. Mas se o curso da CTA é online e está na plataforma EAD própria, por que limitar a 100 vagas, professor? Embora o curso seja online, nosso suporte ao aluno é personalizado. Contamos com uma equipe diversificada, fornecendo assistência em TI para as questões relacionadas à nossa plataforma, atendimento ao estudante e muito mais. Iremos limitar as vagas simplesmente porque queremos garantir uma experiência de aprendizado de alta qualidade para todos os nossos estudantes. Queremos crescer de forma saudável e proporcionar um ambiente de aprendizado personalizado, onde cada estudante possa receber atenção e o suporte necessários para o sucesso em sua formação dentro de 12 meses. Tenho uma notícia especial para você. Decidimos oferecer um desconto muito especial de 40%. O que significa um desconto de R$ 3.613 para os participantes dessa semana, que se matricularem quando abrirmos as inscrições. Assim, você poderá se matricular na CTA com um investimento de apenas 12 parcelas de R$ 542. Ou, se preferir, pagar à vista por apenas R$ 5.410, garantindo um desconto adicional de R$ 1.085. Se eu fosse você, não perderia essa última oportunidade. Mas não acabou, tem mais. Além desse desconto de 40%, que corresponde a mais de R$ 3.600, para todos os 100 que se matricularem, ainda ganharão mais 5 bônus especiais. Bônus 1, aulas da primeira semana do osciloscópio no valor de R$ 197. Bônus 2, aulas da semana da eletrônica de potência no valor de R$ 197. Bônus 3, aulas da segunda semana do osciloscópio no valor também de R$ 197. Bônus 4, coleção de 12 revistas em PDF do curso de análise de defeitos, no total de 768 páginas, no valor de R$ 180. Bônus 5, kits de montagens do módulo 1, R$ 120. Bônus 6, frete nacional gratuito pago pela CTA. Varia até 90 se for considerado o extremo norte do país. Atenção, o frete gratuito será por tempo limitado e estudantes internacionais pagarão pelo mesmo. Portanto, o valor total desses bônus que você receberá será de R$ 981. Então, se você fosse investir na sua formação, pagando os valores sem o desconto de 40% e a gratuidade dos bônus, o seu investimento total seria de R$ 9.032.
valor do curso, mais 981, valor dos bônus, e um total de R$ 10.013. Porém, com essa oferta especial, você não fará todo esse investimento, mas apenas pagará 12 parcelas de 542, ou 5.412 à vista. Essa é uma oferta irresistível e por tempo limitado, para você não perder essa grande oportunidade de mudar o seu futuro. E sobre as formas de pagamento, usaremos o Gateway de pagamentos da Hotmart, que está presente em 160 países e aceita 22 moedas diferentes, que facilita para quem mora no exterior. As formas de pagamento disponíveis são pagamento à vista, cartão de crédito ou Pix. Para pagamento parcelado em até 12 parcelas, cartão de crédito poderá usar 2 cartões de crédito para dividir os valores entre os dois, poderá usar pagamento híbrido, Pix mais cartão de crédito, onde poderá dar uma entrada e diminuir o valor da parcela no cartão e até em 12 vezes. Professor, não vão aceitar pagamento parcelado por boleto ou Pix? Sim, vamos. No entanto, essa opção da Hotmart geralmente é liberada após cerca de 5 dias em média. Então, se você não possui cartão de crédito, fique atento aos grupos de WhatsApp, onde enviaremos informações sobre quando essa opção será disponibilizada. Aposto que alguns estão ansiosos no chat perguntando: onde e quando abrirão as matrículas? Não quero perder essa promoção! As matrículas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Você anotou? Na próxima segunda-feira, marque na sua agenda. O prazo de matrícula será de 7 dias até o domingo seguinte. Portanto, terá uma semana para decidir, calcular, conversar com a sua família, com seu chefe, com sua mãe, irmão, cunhado e terá tempo de providenciar um cartão de crédito para parcelar em até 12 vezes ou vender algum bem para não perder essa oportunidade. Quando o prazo encerrar, acabou. Quem entrar, entrou. Aguarde o link da matrícula que será enviado nos grupos do WhatsApp e também verifique sua caixa de entrada para receber o e-mail com as instruções. Mas, professor, tenho medo do curso ser puxado e, por causa da minha agenda corrida, não conseguir terminar em 12 meses. Como mencionei anteriormente, você terá a opção de adquirir meses adicionais de acordo com o valor vigente à época. Por exemplo, se o seu plano de acesso de 12 meses terminasse amanhã e devido à falta de comprometimento nos estudos, você só conseguisse concluir o módulo 3, ficando pendente o módulo 4, pela proporcionalidade do que você conseguiu estudar, você precisaria de mais 4 meses para se formar, certo? Se hoje você precisasse contratar o plano de acesso de 4 meses para fazer apenas um módulo, o valor seria de R$ 3.212. Agora, a melhor notícia: reservei o bônus principal para ser anunciado por último. Para todos que se matricularem nas primeiras 72 horas do período de matrícula, receberão mais 4 meses de acesso, totalizando 16 meses. Olha só o que você estará ganhando de desconto. Os valores normais sem desconto são R$ 9.032, valor do curso, R$ 981, valor dos bônus, R$ 3.212, valor do bônus adicional de 4 meses, dando um total de R$ 13.225. Tudo isso sairá por apenas 12 parcelas de R$ 542, ou à vista por R$ 5.412, com mais R$ 1.085 de desconto. Último aviso, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, enviaremos o link da matrícula do nosso site por onde fará sua matrícula e será direcionado para a página de pagamento da Hotmart e em seguida enviado o link por e-mail nos grupos de WhatsApp.
esteja atento. Lembrando que no domingo farei uma aula ao vivo para resolver os últimos exercícios dos blocos que acabamos de liberar. Procure por ele na página do evento para baixar. Um grande abraço, pessoal! Nos vemos no domingo e estou ansioso para receber os 100 novos estudantes nessa jornada de sucesso junto comigo e toda a equipe da CTA Eletrônica. CTA Eletrônica, o ensino definitivo. Sou formado na Escola de Formação de Auxiliares da Marinha Mercante. Era cadeira de eletrônica. Na época, eu não me interessava, porque a parte do trabalho está mais relacionada a motor, no máximo a elétrica. De repente, comecei a me interessar em eletrônica. Era um curso básico. Eu acabava não pegando o raciocínio da eletrônica. Me bananei muito, tive dificuldade, absorvi muito. Mas eu não desisti da eletrônica. Eu procurei os outros professores na internet, o professor Celso da Instrutiva. Uma das aulas do professor Celso falou bem da CTA Eletrônica. E nesse momento o professor Celso começou a ensinar sobre transistor. Eu me perdi. Se você não entendeu o transistor, você não entende eletrônica. Não só o transistor, na realidade, resistor, capacitor, diodo e transistor. Porque o circuito integrado é a soma disso, né? Então, se você não entender esses 4, você realmente fica patinando na eletrônica. Teve a primeira semana do osciloscópio, aí eu acompanhei o professor falando a proposta da CTA e tudo, e ele analisando defeitos, e eu não conseguia acertar nenhum, mas por falta de um embasamento, de uma metodologia, eu disse, não, você faz esse curso. Eu me lembro que eu fiquei encantado vendo a proposta do professor Mário, dos blocos, do PBL, do RBL, Problem Basic Learning, o RBL, Repetition Basic Learning. É uma série de repetições que vai você reter o aprendizado. E eu, aproveitando o desconto que foi oferecido muito bom, em setembro do ano passado, eu decidi entrar. Antes de ir para a CTA, paguei diversos cursos, somando tudo, eu vou botar na média cerca de uns R$4.000. Não que eu me arrependa de ter pegado a maioria dos cursos, porque são cursos que eu pretendo fazer depois. Eu comecei a fazer o curso, eu tive muita dificuldade em transistor. Uma das aulas o professor Mário recomendou que eu continuasse o curso, módulo 2 nas aulas, mas que eu voltasse para o módulo 1 e refazesse as aulas do módulo 1, aquelas mais iniciais, 4, 5 e 6. E assim, não é só assistir às aulas, é refazer os blocos. E isso me fez assim muito bem. A CTA ela vem com a proposta do ensino definitivo. Eu quero resolver meu problema de base. Eu decidi voltar, digamos assim, dar um passo atrás para dar 2 para frente. E quando você tem esse objetivo, as aulas do professor Mário, elas são aulas de reforço, mas elas são muito mais do que isso, elas são mentorias. Elas são verdadeiras mentorias. Além das questões do curso, que são muitas, ele responder, eu comecei a trazer coisas de datasheet, coisas que são assim a parte do curso, mas que pertencem à eletrônica, e o professor analisando comigo. Maravilhoso, eu achei tão legal, tão bom, porque na hora que você começa a querer tirar as rodinhas da bicicleta, ter alguém para estar ali auxiliando, um dos melhores professores do Brasil, pelo menos do que eu vi, ninguém dá esse suporte diferenciado do professor Mário. Se você realmente está querendo, você quer ser um cara diferenciado, as mentorias do professor Mário são imprescindíveis. Se você puder juntar dinheiro e fazer o curso, faça. Preço é o que você paga, o valor é o que você leva. A CTA, ela entrega muito valor. Vamos fazer aqui uma continha bem básica mesmo. Se pegar, por exemplo, a época vigente hoje do plano de 16 meses, de R$10.000. Se você dividir tudo isso pela aula do professor Mário, que ele dá todas as terças e quintas, menos de R$80 para ter aula, ter um suporte realmente diferenciado, um dos melhores professores de eletrônica do Brasil, um dos top 5. Quem assim realmente conhece a CTA, assiste os vídeos do YouTube dele, sem medo de errar, que ele é um dos 5 melhores professores de eletrônica do Brasil. Um professor que tem uma especialização, que já passou por um longo caminho e está me oferecendo por um preço bom o conhecimento dele, por que eu não vou pegar? Mas eu estou falando só a aula, imagina, isso já é barato. Agora, imagina as aulas, o curso, os blocos, a prova, o suporte de TI, o grupo de moderadores, juntando com as aulas de reforço. Então, assim, você vê que você está pagando um valor baixo para o que ele entrega.
E tem vezes que o professor lança promoção. Se você não tem condições agora, com paciência, se organize para você realmente ter o curso. Porque se você tem uma intenção séria em relação à eletrônica, é difícil encontrar um professor que tenha assim, realmente cuidado e um esmero com os alunos, realmente com o progresso dos alunos. Eu não vi em nenhum outro curso esse cuidado no desenvolvimento do raciocínio. O professor Mário está muito mais preocupado com que você entenda realmente a eletrônica. Essa questão do cuidado com os alunos, do interesse do professor Mário, do grupo de moderadores, os moderadores assim que são muito disponíveis, os caras que estão dispostos a ajudar, os kits, é um nível alto. Você vê como o professor Mário foi cuidadoso com cada módulo, com cada aula que ele colocou. Justamente consegue transformar conceitos complexos em conceitos simples. Muitas vezes você acaba não vendo a floresta por causa das árvores. Muitas vezes as fórmulas lhe atrapalham. Então, quando o professor fala lá de que precisa das 4 operações de matemática apenas para entrar no curso, o professor Mário quer trazer realmente a eletrônica à simplicidade. E quando você consegue trazer a simplicidade, você consegue realmente analisar os circuitos, os sistemas de forma simples e você consegue entender, se você entende, você consegue realmente prever o que vai acontecer e você também consegue entender por que um determinado defeito está acontecendo. Por que é que eu recomendo, quem eu indico, quem realmente quer seriamente entrar na eletrônica, faça primeiro o CTA. E aí você vai ter mais maturidade para escolher os cursos de especialização. Embora a proposta do professor Mário seja de realmente tornar o aluno autodidata, também eu concordo também com o professor Celso, aprender sozinho é mais caro. Então, assim, a eletrônica eu entendo como uma das áreas com mais oportunidades de você realmente agregar valor de serviço, porque são poucos profissionais sérios e honestos que querem fazer as coisas com qualidade e querem realmente ter essa dedicação de estudo. E a eletrônica, ela exige um estudo continuado para você cada vez mais ficar aperfeiçoado. Imagina você sendo um técnico desse, o quanto você realmente pode ganhar, mas muito mais do que ganhar, eu entendo que o importante é você estar verdadeiramente satisfeito com o que você está. É como diz o professor Mário, né? Você sofre na eletrônica, sofre, aí depois sofre um pouquinho mais, mas existem 2 tipos de sofrimento. Existe o sofrimento onde o tempo não passa, e o sofrimento onde você não vê o tempo passar.